Duas maneiras de administrar essas disciplinas que a gente estuda de maneira autodidata, ou seja, não estou fazendo uma graduação para estudar essas disciplinas. Primeiro é você organizar o seu estudo por ciclos. Isso vem do Alexandre Meirelles, que ele que inventou essa forma de estudo por ciclos, que eu acho genial, serve para quem estuda para concurso e serve para qualquer tipo de estudo, na verdade. Você pode ter um ciclo de disciplinas, que são os vários temas que você escolhe estudar no momento, e você estuda, você coloca assim, para eu estudar, dando o exemplo dele lá no concurso, matemática financeira, como é uma disciplina que eu preciso estudar mais, então eu tenho que fazer nesse ciclo de 2 horas. Depois de matemática financeira, acho legal estudar português, porque é uma matéria de humanas para contrabalancear, que eu fiquei só vendo cálculo ali em exatas. E eu acho que eu posso estudar 40 minutos só português, porque daí é só uma revisão e tal. Isso ajuda pra caramba a gente pensar nesse formato da universidade pessoal, porque, por exemplo, a forma de estudar varia para cada disciplina. Imagina que você compõe esse ciclo de disciplinas com inglês, por exemplo, é um idioma que você está estudando no momento, é inglês. Para você estudar inglês, talvez você fale, meu foco é fluência, então eu vou treinar conversação. Como que eu vou treinar conversação? É fazendo um curso? É tendo um professor particular? É pagando um site tipo Cambly para poder treinar o meu inglês? É lendo? É vendo um filme? Depende do seu propósito para aquela disciplina no momento. O fato é que varia o estudo de disciplina para disciplina. Então, qual que é a minha recomendação? Que você identifique quais são os diversos temas de interesse para você no momento e que você estude esses temas da melhor maneira para você aprender cada um deles, porque cada pessoa tem um momento de aprendizado. O outro tema que é outra disciplina que eu estou estudando no momento, Ayurveda, que é a medicina indiana. Como que começou o meu estudo? Começou como um hobby, tipo, descobri que existe, estou maravilhada, vou ler sobre isso. Então, comprei um livro, li, comprei outro livro, li. Até que chegou no momento que eu falei assim, não dá para ser autodidata nesse negócio. Eu preciso fazer uma avaliação, um diagnóstico por um profissional qualificado para eu entender, porque o Ayurveda tem características da pessoa e você tem que ser avaliado por um profissional, como se fosse um diagnóstico médico, para você ver como que você vai delinear os seus estudos dali em diante. Para eu poder andar com os meus estudos, eu percebi que eu teria que contar com o auxílio de um profissional. Então, eu estou neste momento de buscar esse profissional, porque ele vai destravar a segunda fase do jogo, digamos assim, eu vou passar o chefão, vou para a segunda fase do jogo, que vai me ajudar, então, a direcionar melhor os estudos. Vamos falar de um exemplo completamente diferente, vamos falar então sobre cultura do trabalho, que é outro assunto que está na minha universidade pessoal no momento. Que eu comecei a estudar isso quando? Quando eu comecei a trabalhar com produtividade e eu me sentia incomodada de lecionar produtividade em sala de aula e ver as pessoas passando por questões que não era eu ensinando produtividade que eu ia resolver. Questões que se tornaram muito urgentes no mundo do trabalho hoje, a questão da precarização, a questão de ter um monte de gente trabalhando como entregador de rap, motorista de Uber e coisas desse tipo. Enfim, são questões diversas de cultura do trabalho, como que a gente estuda isso. Então, foi o que me levou para o mestrado, porque eu falei, eu preciso de embasamento teórico, acadêmico e de pesquisa para falar sobre isso. Eu não quero só ficar dando dica de produtividade, não é a minha cara. Eu quero me aprofundar nesse assunto para poder falar. O meu mestrado nasceu de entender que ensinar sobre produtividade ia além de dar a dica para a pessoa abrir ou não o WhatsApp em determinados momentos do dia. Foi pensar, cara, peraí, não é assim que funciona, né? Por que as pessoas estão ficando ansiosas? Por que o Brasil é o país número 1 com pessoas ansiosas no mundo, né? Vamos entender. E aí, foi assim que nasceu. E como que eu estudo a cultura do trabalho? Aí veio o mestrado. Eu tenho aqui praticamente uma coluna inteira da minha estante só com livros sobre esse tema, porque é leitura, leitura, leitura. Mas além da leitura, é pesquisa, porque é um tema muito vivo. Isso aqui que a gente está fazendo, gente, não é entretenimento, é um conteúdo educacional. Então, de certa maneira, eu estou aqui ensinando coisas. Eu tenho o curso online também. Então, assim, eu leio, estou lendo muita coisa. Por quê? Porque me faltava bagagem de leitura nessa disciplina da aprendizagem de adultos e de boas práticas de ensino à distância. Então, estou lendo muita coisa. Aplicando. A partir dessa aplicação, eu vejo, falta aprender isso, falta aprender aquilo. E uma coisa vai me levando a outra, porque daí eu já começo a falar, beleza, eu tô chegando aqui em como que as pessoas incorporam hábitos. Ciências cognitivas, que é uma área da psicologia, então eu já vou estudar essa outra parte. Então, gente, à medida que a gente vai estudando, a gente vai se desenvolvendo e vai descobrindo novos temas que a gente quer aprender e quer se desenvolver. E aí, como vocês podem ver, os temas vão levando a outros e assim a gente vai evoluindo no nosso estudo.
Isso é a universidade pessoal. É você se colocar num papel que você tem autonomia sobre o seu aprendizado, e mais do que você escolher fazer uma graduação porque foi a escolha mais acertada naquele momento para o propósito que você tem para aprender aquele assunto, é você entender como que você vai aprender mais sobre determinado tema.